boa tarde a todos. Eu acho necessário, antes de discorrer mais sobre o que é a democracia local, é uma amarração principiológica, né? A democracia, ela é uma palavra formada por dois termos gregos, né? Demos, esse termo cunhado aí já no século VI a.C., que significa genericamente povo ou comunidade, e kratia, que deriva de kratos, que quer dizer governo, poder. Daí nós entendemos democracia como um governo do povo, um governo de todos os cidadãos. Só que quando nós falamos de Grécia, né, na polis do século VI, do século V, os cidadãos eles se encontravam ali na ágora, que era a praça, né, para discutir problemáticas que surgiam na sociedade. Essas problemáticas elas eram abordadas de uma forma democrática, mas essa democracia ela não era integral, tanto que ela era bem mitigada, porque uma média de 10% da população é que tinha acesso a esses questionamentos. Então você excluía mulheres, você excluía estrangeiros, você excluía os escravos, né, à época. Então ele era uma democracia diferenciada. Então, no decorrer da história da humanidade, a Grécia, aliás, inicialmente na Grécia, a democracia ela foi sofrendo alterações dependendo da classe dominante ali política à época. Então, com esse conceito de democracia, ele foi sofrendo distorções, não só na Grécia, como na história da humanidade, e muitas das vezes ele foi sendo cerceado, né? Exemplo desse cerceamento é de governos que fecham assembleias, controlam o judiciário, cessam direitos políticos de oposição, etc. Então, com o advento das revoluções burguesas, começou-se uma oposição aos abusos de poder, como os que ocorriam nas monarquias absolutistas. Então, a partir do momento que essas revoluções passaram a existir, então pensadores liberais, daí eu trago vocês aí Montesquieu, por exemplo, do clássico do Espírito das Leis, que falou que nós precisávamos dominar o poder com o poder, né? O próprio poder. Aí nós temos Rousseau, que fala sobre a inalienabilidade da soberania popular. O próprio Cesare Beccaria, do Delitos e das Penas, que ele criticou os castigos cruéis, apontando princípios para a construção dos próprios direitos humanos. Então, aos poucos, nós estamos construindo essa concepção de direitos universais, esses direitos que são comuns a todos, né? E os direitos cívicos, né, os direitos sociais. E no século XIX nós vimos essa aplicação desse termo de democracia local. No continente europeu ele foi precursor dessa noção, né? A descentralização do poder se deu por meio dos municípios. Eu vou abrir aspas aqui de Antônio Cândido de Oliveira, do livro Democracia Local, que ele fala que um poder intermédio entre Estado e os cidadãos. Então nós tivemos essa concepção de não mais aquele Estado onde o povo seria, a plebe seria ali os súditos, e passou-se o cidadão a ser um indivíduo dotado de direitos também. Então, no final do século XIX, o autor liberal John Stuart Mill, ele defendeu dois fatores que deveriam andar lado a lado para que o governo local atingisse uma função teleológica, a finalidade dele, né? Sendo liberdade e organização. Então você tinha ali aquela figura da democracia local através dos municípios, desse governo local, mas de que nada adiantava você ter um Estado liberal, mas não fosse organizado. De nada adiantava você haver ali uma organização daquele governo, mas não haver liberdade. Então esses institutos deveriam andar juntos, né? Então, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial,
com a queda do Muro de Berlim também. O Comitê de Ministros dos Estados-membros do Conselho da Europa sobre a participação dos cidadãos na vida local deliberou que, abre aspas, a democracia local, uma das pedras angulares da democracia nos países da Europa, e que seu esforço é fator de estabilidade. Então, da importância de você ter esse governo local para trazer essa liberdade, para trazer essas garantias e direitos individuais. Então, como o meu enfoque foi o porquê do estudo da democracia local, eu entendi que ele é um instrumento de aproximação dos cidadãos aos direitos e garantias fundamentais conquistados após muito tempo de autoritarismo. E sempre sendo que esse principal motivo dele ser sempre estudado e aperfeiçoado, porque você acaba impedindo com que o autoritarismo ele volte ao governo.